Chegou a hora do grande debate, hoje com Gisele Soares e Tiago Anastácio. Nós entramos na terceira semana do grande debate, o quadro que já era um sucesso nos Estados Unidos, caiu nas graças do público brasileiro justamente por oferecer pluralidade de ideias, ponto e contraponto. Eu, como mediador, não estou aqui para julgar as qualidades de cada um e muito menos interrompê-los ou ser desrespeitoso. Quero aproveitar esse momento de fala aqui para pedir desculpas à minha colega Gabriela Prioli, por quem tenho uma enorme admiração. E quero também, a partir de agora, apresentar os dois novos debatedores. Tiago Anastácio, advogado criminalista, ele faz parte do Instituto de Defesa do Direito e é também conselheiro da Comissão de Defesa do Estado Democrático de Direito da OAB do Rio de Janeiro. Gisele Soares é professora universitária, doutoranda da Comissão em Direito Comparado da Universidade Sorbonne, na França, e pertence à Comissão Permanente de Estudos de Direitos Humanos do Instituto dos Advogados de São Paulo. Sejam bem-vindos. O tema do grande debate de hoje é a ida do presidente Jair Bolsonaro ao comércio popular no Distrito Federal. O presidente voltou a defender o isolamento apenas do grupo de risco e acabou causando muita polêmica. Nós vamos falar ao longo do debate de outras situações que foram criadas a partir desta saída do presidente Jair Bolsonaro às ruas de Brasília. Eu começo com você, Tiago. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Antes de mais nada, muito obrigado à CNN pelo convite, a todos os participantes dessa bancada. E gostaria também de iniciar essa pequena exposição, esse pequeno diálogo, mandando um grande abraço, um grande beijo para minha querida amiga Gabriela Prioli, amiga de mais de década, fraternal amiga de livros, de discussões e parceira da advocacia criminal. O que posso dizer a não ser lamentar a situação que nós vivemos hoje, uma situação bastante triste, uma situação de desobediência ao elementar, à boa ciência, a todas as posições médicas que estão sendo celebradas e respeitadas ao redor do mundo. Hoje mesmo, o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos da América, estabeleceu que até o final de abril os Estados Unidos estará em quarentena. Angela Merkel, da direita alemã, também estabelece que todos do seu povo, todos os imigrantes que a Alemanha abraçou tão bem, que todos fiquem em casa. Na Inglaterra, a rainha está com coronavírus, o primeiro-ministro está infectado, o Partido Conservador inglês pede: não saiam de casa. A economia irá sobreviver a partir de medidas a serem tomadas, enquanto no Brasil, infelizmente, a revelia do que o ministro da Saúde, em todas as suas manifestações, pede, o presidente, num ato populista, mais um ato populista na América Latina, sai para abraçar pessoas, arriscando não só o próprio governo, porque hoje ele é o chefe de governo, mas arriscando a saúde de todas as pessoas que vão abraçá-lo, porque o admiram. Nós estamos num momento grave, num momento onde a humanidade precisa se abraçar, onde a humanidade precisa dialogar, onde todas as rixas políticas precisam estar suspensas para que nós possamos passar por essa crise, voltarmos ao debate racional, o debate econômico, ao debate sobre o tamanho do Estado, se ele deve ser maior ou não. Nós estamos hoje com um grave problema político. Ontem mesmo, os militares já apontaram para o vice-presidente Mourão, que terá o apoio das alas militares caso o presidente da República saia do poder por um processo de impedimento ou por qualquer outro motivo que torcemos para que seja dentro das regras institucionalizadas. Então, é um momento grave, é um momento triste, onde a grande liderança não lidera. Estabelece e cria uma seita de seguidores e seitas não acabam bem. Precisamos, de uma vez por todas, termos liderança. Isso é fundamental para o país. O ministro Mandetta tem feito um trabalho de respeito e
muito dedicado às questões estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde. Doutor Tiago Anastácio, esses foram os argumentos iniciais. Agora eu passo a palavra para a doutora Gisele Soares, também seus argumentos iniciais. Por favor, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gotino. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigada pela acolhida de toda a equipe da CNN Brasil. O presidente não é um presidente de gabinete, ele é um presidente de diligência, de passeios, de contato, de conversas. Então, o que ele fez ontem foi sair às ruas, caminhar para visitar pequenos comércios e conversar com ambulantes. E ele ouviu, então, precisamos trabalhar. Isso é muito importante porque a preocupação do presidente, já manifestada nos últimos dias, é com a economia informal. A economia informal, ela merece muita atenção, porque são 38 milhões de pessoas, segundo o IBGE, que retiram a sua subsistência das atividades informais. Então, a preocupação do presidente é justamente entender como essas pessoas, como essas 38 mil famílias, 38 milhões de famílias, vão retirar o seu sustento, vão conseguir manter a sua vida, a sua subsistência durante a quarentena. Esse não é um momento de hipérboles e de exageros. Não houve nenhuma afronta do presidente em fazer essa caminhada, em conversar com as pessoas e entender o que está acontecendo. Ele está preocupado com a economia. O presidente, ele tem que cuidar de todos os aspectos do país. Como disse o doutor Tiago, ele é o nosso líder, ele é o nosso presidente e ele precisa conduzir o Brasil para enfrentar essa crise. Para isso, ele se assessorou de ministros excepcionais, como o ministro Mandetta, como o ministro Paulo Guedes da Economia, o ministro Sérgio Moro da Justiça e Segurança Pública e o ministro Tarcísio, que também tem feito um trabalho excepcional, auxiliando na logística para que os recursos cheguem onde eles precisam chegar. Então, todos que saíram ontem às ruas, seja para ir à farmácia, ao supermercado, eu mesma fui ao supermercado ontem. Eu não fui para afrontar o ministro, eu não fui para dar um mau exemplo. Eu fui porque era necessário e fui com todas as cautelas. Entrei no mercado, tive a minha febre medida, recebi álcool gel, fiz as compras, mantive distância. O tempo todo os alto-falantes do supermercado alertavam para que as pessoas se mantivessem distantes e sem nenhuma afronta. Outras pessoas eu vi na rua que foram tomar seu banho de sol, foram exercitar as suas atividades necessárias, sem que nenhuma delas tivesse a intenção de afrontar o ministro ou de desobedecer o seu comando. Foi um passeio e o presidente faz esse tipo de caminhada, ele sentiu a necessidade de entender como está a situação das pessoas. Bom, os argumentos iniciais da doutora Gisele, a produção do debate me informa aqui que a Rainha Elizabeth não foi confirmada que testou positivo para coronavírus. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson, sim, e o príncipe Charles também confirmaram coronavírus. Vamos voltar a falar com o repórter Rudá Moreira. Ele entrevistou o presidente Jair Bolsonaro durante essa visita que o presidente fez ao comércio em Ceilândia e Taguatinga. Rudá, você. Pois é, Gotino, e nessa entrevista o presidente voltou a criticar o atual modelo de isolamento adotado e recomendado pelo Ministério da Saúde, que seria esse isolamento horizontal, isolamento de todas as pessoas que podem ficar em casa e que não são daqueles chamados serviços essenciais, como os profissionais da saúde, nós, da imprensa, né, e outros que estão, inclusive, estabelecidos num decreto do próprio presidente da República. Bom, Jair Bolsonaro fez essa saída sem avisar ninguém ontem. Ele ficou cerca de 3 horas fora do Palácio da Alvorada, circulando pelas ruas de várias regiões administrativas aqui do Distrito Federal. No início, ele, inclusive, saiu aqui por uma saída lateral, por uma saída alternativa, que não é utilizada sempre por ele, que fica logo atrás de mim aqui, por onde a gente sempre vê aqui no Novo Dia ele falando com a imprensa, ele conversando também com os turistas. Então, Bolsonaro pegou esta saída alternativa e primeiro circulou pelos bairros da Asa Norte e do Sudoeste, aqui no plano piloto, onde entrou, inclusive,
numa farmácia e num supermercado. De lá ele passou no Hospital das Forças Armadas, mas, segundo ele, não para fazer um exame, sim para ver como é que estava o fluxo de pacientes, né, a procura ali por socorro no Hospital das Forças Armadas, que a gente lembra foi o mesmo que realizou os 2 testes que, segundo o presidente, deram negativo para a Covid-19. Lá do Hospital das Forças Armadas, eles foram para Taguatinga e Ceilândia. O presidente circulou, cumprimentou e conversou com várias pessoas, tirou selfies bem proximamente dentro de um açougue, dentro também de uma conveniência de posto e em frente à Feira de Ceilândia, um lugar bem popular da cidade, onde ele conversou inclusive com um ambulante que vendia churrasquinho. Tino. Muito bem, o Rudá trazendo as informações direto de Brasília e eu retomo a conversa aqui com os nossos debatedores. Passo a palavra para o doutor Tiago Anastácio. Parabenizo a doutora Gisele pela sua fala inicial. Me parece fundamental, antes de mais nada, nós estabelecermos o seguinte. Nós vivemos num mundo onde não existe ninguém que deve ser considerado um inimigo. E por que digo isso? Direitas e esquerdas, liberais e progressistas, pessoas que tendem a entender que um Estado deve ser maior ou que o Estado deve ser menor. Todos nós somos parceiros na construção de um mundo que, se dermos exemplo, será um mundo plural. É fundamental que, em 2020, nós não tenhamos um discurso pautado pelo ódio, não tenhamos um discurso pautado pelo horror, como vimos, por exemplo, e não falo especificamente sobre o tema, me perdoem, manifestações de cunho imitadores até de figuras nefastas da nossa história, como o então secretário de Cultura. Doutora Gisele colocou muito bem que o presidente Jair Bolsonaro foi às ruas para entender a situação do mercado informal, dos pequenos mercados, das pequenas empresas, das pessoas que trabalham nas ruas. Que bom! De fato, é um grande momento para um presidente entender isso, porque já deveria saber. Infelizmente, o presidente vai para o confronto, e vai para o confronto das ideias e das sugestões, não só do seu ministro da Saúde, mas também de todos os técnicos, de todos os médicos ao redor do mundo que estão na linha de frente, arriscando suas próprias vidas. O presidente não concorda com a política de isolamento, não concorda sequer com a política de isolamento vertical, até mesmo porque ele parece não ter a consciência do que é isso, pois os inimigos, além de imaginários, os inimigos são todos. O presidente precisa se manifestar. Eu particularmente peço isso. Por quê? Porque passo por uma situação dentro da minha individualidade em que posso mostrar para o mundo a situação é grave. Meu querido amigo, o médico Raul Kutaiti, está internado e entubado no Sírio-Libanês. O mais importante dos juristas brasileiros da ala conservadora, o professor Ives Gandra, está na UTI de um hospital. Raul Kutaiti, que é médico da minha mãe, que está com um tumor e precisa ir aos hospitais, mas, se contagiada, será fatal. Nós estamos vivendo um momento onde não há mais a possibilidade de negarmos a gravidade e o risco de termos contatos próximos, de não nos isolarmos por um breve período, um período que seja de 15 dias ou de um mês, como estabelecido pelos grandes países europeus e pelos Estados Unidos da América. Nós precisamos nos manter em casa, porque ficou claro que os nossos sistemas de saúde, que foram sucateados ao longo do tempo, com tantos desvios de dinheiro, com tantas más gestões, que os nossos sistemas de saúde não comportam uma pandemia, que todos possam ir para o hospital, que todos tenham todas as possibilidades de tratamento. Não é uma questão de crítica deliberada ao presidente. O problema é que o presidente não pode consultar um não técnico. Ele tem um médico ao seu braço, como seu braço direito. Ok. Tiago Anastácio, agora eu passo a palavra para Gisele Soares. O ministro Mandetta foi muito claro
nas suas colocações e nas suas orientações. E a preocupação dele é prioritariamente, claro, com a saúde. Mas na sua fala ele também recomendou que fosse analisado o aspecto econômico. O presidente, ele demonstra essa preocupação global. Não existe uma solução pronta e não existe uma solução boa. O próprio ministro disse que essa pandemia nos atinge de uma forma completamente diferente dos outros países que também estão sofrendo com ela, porque eles estão saindo do período mais frio, estão entrando na primavera e nós, ao contrário, estamos entrando no outono, caminhando para o inverno. Então, outras gripes, outros surtos podem acontecer além da pandemia. A preocupação do presidente e a caminhada espontânea, ele não fez nada planejado, foi justamente no sentido de tentar entender. Então, hoje em dia, no Brasil, 70% da população tem acesso à internet. Nós recebemos informações, e todos de quarentena mais ainda, recebemos informações sobre dados da doença, sobre formas de contaminação e formas de evitar a contaminação. O presidente não é um exemplo que está querendo incentivar as pessoas a saírem na rua. O presidente foi manifestar uma preocupação. E ele foi quem colocou lá o ministro Mandetta, que justamente é quem está cuidando da economia, quem está cuidando da saúde e que ressaltou esse aspecto importante também da economia. Então, a gente precisa considerar que estamos mesmo num momento que necessitamos de cooperação, necessitamos de colaboração, precisamos que todos hajam juntos. Mas isso não significa que a gente possa abrir mão das necessidades primárias de cada pessoa. E essa é a preocupação do presidente. A gente ouviu há pouco a notícia de que haverá recursos econômicos para pequenas e médias empresas. E o questionamento foi justamente como é que fica a microempresa, como é que fica o microempreendedor, como é que fica a economia informal. São essas preocupações que atormentam o presidente e por isso ele fez essa caminhada espontânea para buscar entender, para buscar respostas. Tiago? Doutora Gisele tem razão na questão em que indica que foi uma caminhada não planejada. Nós estamos com um problema de fato de planejamento ao longo desse período e o planejamento parece não ser o forte da liderança brasileira nesse momento. Vamos nos lembrar de alguns pontos bem claros. Ontem, os principais jornais do país indicaram que o ministro Mandetta afirmou para o presidente da República se ele estaria preparado para que caminhões do Exército transportassem corpos. Esse foi o recado. Nós, obviamente, precisamos do trabalho, obviamente, precisamos de uma economia aquecida, nós, evidentemente, precisamos de uma economia que possa gerar não apenas os dinheiros, para que esses dinheiros fundamentalmente sejam postos hoje, nós sabemos agora, finalmente o brasileiro consegue entender a importância de um sistema de saúde e de educação para a cidadania. O ministro Mandetta foi claro se o presidente da República está preparado para que caminhões do Exército transportem corpos. O ministro Mandetta foi claro sobre o isolamento. O ministro Mandetta foi claro sobre a gravidade dessa doença. É grave. Senhores telespectadores, é muito grave o que está acontecendo. Obviamente que precisamos ir aos supermercados. Evidentemente que as comidas, os nossos insumos precisam chegar ao supermercado. Obviamente que a economia não pode parar de uma hora para outra. Evidentemente que o Brasil, a indústria, precisa continuar a produzir os insumos necessários nesse momento, mas dentro de regras que precisam ser estabelecidas e ainda não foram. Nós precisamos de diretrizes, nós precisamos de liderança, mas de uma liderança estatal, de uma liderança governamental e não de uma liderança que muito se aproxima, e repito o que disse na minha fala inicial, a de uma seita, onde as pessoas seguem simplesmente por seguir, por fé. Nós precisamos de diretrizes. Nós estamos aqui entre dois advogados,
com um jornalista no meio de nós dois. Nós somos profissionais fundamentalmente técnicos. Nós precisamos de um caminho. Nós não podemos fazer como a história do flautista, que levou um dia os ratos e depois levou as crianças a partir do som de sua flauta. Nós precisamos de liderança e nós estamos negando, nós, dentro desse novo conservadorismo, estamos negando o conservadorismo inglês, nós estamos negando o conservadorismo do Partido Republicano Americano, nós estamos negando o conservadorismo do Partido Alemão de Angela Merkel. Que conservadorismo é esse? Nós precisamos de uma direita, precisamos sim, mas de uma direita que faça um contraponto preparado. E isso que é fundamental. Palavra agora, doutora Gisele. Precisamos de vida com dignidade. Precisamos ter um olhar mais plural. Precisamos atentar para o fato, por exemplo, de que crianças fora da escola estão completamente sem alimentação, porque 47% das crianças no Brasil se alimentam somente da alimentação provida na escola. Essa é a preocupação do presidente. Então, o presidente está olhando um cenário muito mais amplo. Eu não estou defendendo exclusivamente a economia. Eu defendo a saúde, eu defendo a vida, mas a vida com dignidade. É preciso que se tenha cuidado ao analisar. Nós temos liderança, sim. É preciso que essa liderança seja respeitada e seja seguida. O ministro passa as recomendações e é preciso que os estados e municípios coordenem as ações com planejamento e sigam essas recomendações. O presidente colocou o ministro da Saúde lá para olhar pela saúde, o ministro da Economia para olhar pela economia. E ele tem um olhar global. Ele suscita as perguntas. Ele questiona a todo momento qual seria a melhor forma de combinar todas essas técnicas, todos esses técnicos. O que priorizar? A vida, a saúde, a vida com dignidade, possibilitar aspectos econômicos para que as pessoas consigam manter a sua subsistência. Não adianta manter uma pessoa presa em casa se ela não tem comida, isso é muito difícil. E essa é uma realidade brasileira que a gente não pode virar as costas. É preciso analisar globalmente e é isso que o presidente está tentando fazer. Agora, doutora Gisele, o fato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudar o discurso neste momento, ele inclusive estendeu as medidas de isolamento social no país até dia 30 de abril. O discurso do presidente Trump é bastante alinhado com o discurso do presidente Bolsonaro. Não pode acontecer uma mudança também nesse discurso do presidente brasileiro, porque o discurso de Trump surpreendeu o mundo no final de semana, inclusive o mercado econômico. Verdade. Pode. É como disse o ministro Mandetta, nós estamos aprendendo a caminhar caminhando e nenhuma solução de um outro país pode ser emprestada e aplicada no Brasil sem as devidas diferenças para que atendamos para a nossa realidade, as nossas particularidades. Pode ser que mude sim, pode ser que mude e depois mude de novo e mude outra vez. Infelizmente, a gente está lutando contra essa doença sem as armas apropriadas. A gente ainda não tem vacina, não tem remédio, não temos aí uma resposta à altura para combater o vírus. Então, a gente está precisando se proteger dele e pensar em formas alternativas de não permitir que o vírus destrua completamente todos os mecanismos nossos de subsistência. Então, a gente não pode virar terra arrasada, com pessoas morrendo por outras questões, por exemplo, morrendo de fome ou de outras doenças. Então, é preciso sopesar e é preciso achar uma solução. Se o presidente Trump mudou de ideia, que bom, significa que realmente é preciso tentar novas alternativas. Talvez o nosso presidente mude também. Eu pergunto ao doutor Tiago, como é que você avalia essa mudança de discurso do presidente Donald Trump? Nós temos um problema fundamental. Na verdade, não um problema, mas uma constatação. Nós temos o costume e a cultura no Brasil de não entendermos que o presidente da República, ele não é presidente. Ele está presidente. Ele faz parte de um gabinete. Ele faz parte de um exercício fundamental dentro da estruturação do Estado. Aqui é individualizado, lá é institucionalizado. Aqui
existem seguidores, enquanto nos Estados Unidos existe talvez um melhor nível de cidadania, até mesmo em razão da história americana. O presidente Donald Trump estabeleceu que o próximo mês inteiro será das pessoas em casa, em razão de um problema do sistema de saúde. Vocês, telespectadores, devem se lembrar muito bem. Os Estados Unidos têm graves problemas dentro do seu sistema de saúde por não haver o sistema puro de caráter público. Vocês se lembram do Obamacare. Hoje, quando o presidente brasileiro, nós temos a notícia de que ele sai às ruas, ele viola as diretrizes médicas e técnicas. Ele evidentemente não quer afetar a saúde da pessoa diretamente que terá contato com ele, mas ele sabe que ele deve dar o exemplo. O grande problema é que a liderança, mais do que até por atos, a liderança deve dar o exemplo. Quando o ministro Mandetta afirmou que nós só aprendemos caminhando, o vírus, o combate ao vírus, como é que o vírus se comporta dentro dos ambientes dos países. Não falava sobre a postura de liderança, tanto que foi revelado um desconforto em diálogo entre Mandetta e o presidente. Então, fico feliz caso o presidente Bolsonaro, mais uma vez seguindo o presidente Donald Trump, que ele adote o isolamento. Se essa possibilidade existir, que bom, que não seja pela construção da razão, que seja tão somente pela imitação, mas que se respeite o médico. Não é a hora do político, é a hora do médico. Tiago e Gisele, eu gostaria que vocês analisassem esta fala do presidente Jair Bolsonaro, que diz que cogita publicar um decreto para flexibilizar o isolamento social no país. Veja comigo. Baixar um decreto amanhã. Toda e qualquer profissão, né, legalmente existente, ou aquela que é voltada para a informalidade, se for necessária para o sustento dos seus filhos, para levar um leite para os seus filhos, arroz e feijão para a tua casa, vai poder trabalhar. Tiago, queria que você falasse sobre essa declaração do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho alguma dificuldade de fazer uma análise tão pontual sobre isso, porque parece que existem pessoas no Brasil que não precisam levar arroz e feijão para suas casas. Todos nós precisamos. O que é colocado pelo presidente é um ato que muito se parece com todos aqueles atos populistas que ele sempre criticou. Todos nós precisamos, senhor presidente, de trabalho. Todos nós precisamos levar arroz e feijão para casa. Este ato populista de nada serve. Nós estamos no momento em que estamos ouvindo quem? Os políticos ou os médicos? O senhor telespectador, quando está doente ou diante da possibilidade de uma doença, você procura o comerciante, você procura o engenheiro ou você procura um médico? O presidente da República está sendo irresponsável. Ele está agindo muito ao modo dos populistas latino-americanos, ao afirmar: você vai trabalhar e vai trabalhar por decreto. Te darei a liberdade por decreto. Primeiro, ele não pode fazer isso. O decreto é um instrumento do Poder Executivo para questões fundamentalmente administrativas ou para fazer a análise, esmiuçar, estabelecer critérios de questões legais inicialmente estabelecidas. Ele não pode alterar aquilo que não é alterável nesse momento. O presidente da República precisa entender: todos nós queremos voltar ao trabalho, todos nós queremos o arroz e feijão. A questão é que antes disso, nós todos precisamos estar saudáveis. Todos nós não podemos correr o risco de não termos para onde ir do sistema de saúde. Presidente, por favor, lidere o país. Nem que seja imitando, nesse momento, Donald Trump. Lidere o país. As eleições acabaram, o senhor foi legitimamente eleito. Lidere o país. Por favor, dê o exemplo. Isso é fundamental. Não separe o Brasil
entre pessoas que querem trabalhar e não querem trabalhar, ou dos que precisam trabalhar e com aqueles que não precisam trabalhar. Todos nós precisamos. A questão é que não é essa a urgência do momento. A urgência é: o Estado estava no seu sistema de saúde sucateado. Para onde vamos? Para onde vamos? Os trabalhadores do arroz e feijão, para onde vão se o vírus contaminar e se disseminar nas zonas pobres do Brasil? Para onde eles vão, senhor presidente? Os corpos irão para o Palácio do Planalto? Serão transportados pelo Exército, como disse o ministro da Saúde? Não é uma crítica deliberada, é um pedido de liderança que não há. Há apenas a discussão, há apenas um embate. Parece que todos são inimigos do presidente da República e nós não somos inimigos. Nós só estamos exigindo aquilo que nos é prometido por uma coisa chamada Constituição Federal. Doutor, agradeço a fala. Agora passo para a doutora Gisele Soares, analisando o presidente Jair Bolsonaro cogitou a flexibilização do isolamento. O presidente, ele é espontâneo, ele falou logo depois que fez a caminhada pela cidade. Então, provavelmente, ele estava muito envolvido com tudo aquilo que ele ouviu durante a caminhada. É uma pessoa que eu discordo do Thiago, ele não está presidente e não é presidente, então ele tem essa consciência e o que ele busca é uma solução. Ele tem um país nas mãos, ele tem uma pandemia a enfrentar e ele está tentando a melhor forma de enfrentar essa pandemia. Ele busca informações variadas, ele foi conversar com pessoas, ele conversa com ministros, ele ouve os técnicos. E ele foi numa fala espontânea e disse: olha, se as pessoas precisarem voltar a trabalhar, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para que as pessoas voltem a trabalhar, não pelo trabalho em si, mas pela manutenção da subsistência. Então, o que é importante é que nós estamos lidando com um assunto muito delicado. A morte é um assunto terrível, muito difícil de ser enfrentado. E o ministro, na sua fala, chamou a atenção para isso. Ele disse: as pessoas morrem, infelizmente, essa é uma realidade muito triste para a humanidade. Mas nós temos no Brasil também muitas pessoas nascendo e muitas pessoas morrendo de outras enfermidades, sem nenhuma relação com o coronavírus. Então, o que nós estamos sendo testados nesse momento é justamente a enfrentar e a discutir questões muito fortes, muito sensíveis. A morte, a saúde, o valor da vida, o valor da saúde, o valor do trabalho, a subsistência. São temas muito difíceis e muito complexos. E o que o presidente busca é tentar uma forma de haver a melhor solução possível para a manutenção de todos esses valores que são tão importantes para os brasileiros e para a humanidade. Então, não é uma tarefa fácil, o mundo todo sofre com isso e ele busca desesperadamente alguma solução. Hoje o presidente Jair Bolsonaro voltou a tuitar sobre o assunto. Vou pedir para o Igor colocar para a gente esse tweet do presidente Jair Bolsonaro. Logo na manhã desta segunda-feira, o presidente da República fez uma comparação. O Twitter retirou 2 postagens do presidente ontem. Queria que vocês falassem sobre isso. E hoje o presidente já usou outros termos para que o tweet não fosse retirado. Temos 2 problemas que não podem ser dissociados: o vírus e o desemprego. Ambos devem ser tratados com responsabilidade, mas se o remédio for demasiado, o efeito colateral será muito mais desastroso. Está aí a colocação do presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse momento, eu vou pedir os argumentos finais dos nossos convidados desse debate. Queria que vocês falassem sobre isso também. Começo com você, Thiago. Perfeito. Fico feliz que o presidente da República tenha passado o recado que o remédio demasiado pode gerar efeitos danosos, até porque ele, a partir de um mau exemplo, gerou uma corrida às farmácias, drogarias em geral do nosso país,
atrás de um medicamento. Que bom que o tom, a partir desse tweet, foi alterado. Que bom que ele parece estar agora, nesse momento, preocupado mais, e ele esteve sempre muito preocupado com o que as redes sociais pensam dele, que ele modulou o discurso, até mesmo porque hoje o ministro Paulo Guedes afirmou que ele, como ministro da Economia, gostaria que os empregos voltassem, que as pessoas voltassem ao trabalho, mas ele, como cidadão, gostaria que as pessoas ficassem em suas casas. Que bom que, pelo menos, o presidente da República se adapta às regras de uma rede social, já que as regras constitucionais nós estamos com algumas dificuldades. O presidente da República também afirmou hoje que todo mundo vai morrer um dia. Esta não é a observação que se espera de uma população que está com uma população espera e que está com medo da morte, com medo do contágio, contágio que gera sim a possibilidade de morte. Temos cada vez mais problemas, temos cada vez mais dramas em razão das palavras do presidente da República. Não se pede aqui, não se pensa aqui, não se argumenta aqui para que o presidente da República tenha um mau governo. O que se quer é que haja um governo. Quando o presidente da República, porque evidentemente não foi ele que tuitou isso, vocês podem perceber até pelo português da digitação, pelo bom uso do português da digitação, que há um esforço para que o presidente pare com polêmicas, para que o presidente pare de ver inimigos eleitorais nesse momento. Já houve acusações do presidente contra o governador do estado de São Paulo, contra o governador do estado do Rio de Janeiro, porque ele permanece em eleição. Ele permanece sob o escrutínio, porque agora ele busca legitimidade depois de ataques de todos os setores. Então o que temos hoje é uma alteração da fala do presidente, que vem em bom tom, mas é claro, a partir de projeto, a partir de análise, a partir de respeito de quem entende do assunto. Não ouçam Jair Bolsonaro, é a hora de ouvirmos os médicos, os técnicos. Ok. Doutor Tiago Anastácio, argumentos finais aqui do doutor. Agora eu passo para a doutora Gisele Soares também, as suas considerações finais, por gentileza. Obrigada. É uma mensagem ponderada, é exatamente o que ele tentou fazer na caminhada de ontem e o que ele vem tentando fazer ao longo desse período em que enfrentamos a pandemia. Vejo com preocupação os tweets que foram apagados. É preciso que analisemos isso com cautela. Qualquer tipo de censura, seja de quem for, não pode ser vista como um bom sinal. Então, precisamos ficar atentos e alerta para isso. Mas a mensagem é muito importante. A fala do ministro Paulo Guedes no mesmo sentido. Ele, como economista, se preocupa, mas como cidadão precisa ficar em casa. Estamos todos atentos, o brasileiro está atento, o brasileiro está se cuidando, o brasileiro está respeitando, sim, a quarentena. Existem aqueles que estão se sentindo desesperados e buscam uma alternativa para trazer a renda para a subsistência. E eles também precisam ser ouvidos e também é preciso achar uma solução para essas pessoas. Então, o presidente novamente segue numa mensagem de que todos os esforços precisam ser num único sentido. Eu discordo do Tiago, acho que temos liderança e que é importante que sigamos e respeitemos essas lideranças. De novo, o assunto morte é muito difícil de ser discutido e a morte é a única coisa certa na nossa vida. Infelizmente, é um assunto terrível para ser debatido, mas estamos sendo, a todo momento, ameaçados por conta dessa pandemia.
Muito bem, doutora Gisele Soares, obrigado pela participação aqui no Grande Debate. Doutor Tiago Anastácio também, você pode comentar o que você achou do debate, a sua opinião, #GrandeDebate.